Sabe aquele ditado, quem não sabe brincar não desce para o play? Bom, parece que o dono do Cruzeiro, Pedrinho BH, ele ou não sabe brincar ou não tem condições para brincar. Talvez seja isso, porque na tentativa de acompanhar o Flamengo, em tornar um time competitivo, fazer grandes contratações, rapidinho ele viu que o buraco é muito lá mais embaixo, deu uma entrevista, abriu o bico no sentido de perder o fôlego e disse que futebol não dá resultado. Claro que não dá se você não consegue arrecadar para você sustentar os seus gastos. Quis ser Flamengo e se deu mal. E é difícil mesmo ser Flamengo. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a tentativa dos clubes tentarem competir com o Flamengo numa seara onde o Flamengo é praticamente imbatível, ao invés de tentarem ser mais assertivos em outros campos, em outras áreas, para que possam tentar algum equilíbrio. Bom, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal e quer ajudar o canal, poxa, tá aqui, curte o conteúdo, ainda não é inscrito, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho é você deixar o seu like, o famoso joinha. Você sabia que através do seu like, o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número muito maior de pessoas? Pois então, se inscreva, deixe o like, o famoso joinha. Comente se você gostou, se você discordou de alguma coisa. Através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto aqui importante. Na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. E lá uma série de vantagens e benefícios exclusivos para os membros. Então não perca tempo, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, Pedrinho BH, dono do Cruzeiro, deu uma entrevista recentemente lá, se eu não me engano, para a Rádio Itatiaia, enfim, para algum veículo de imprensa de Minas, dizendo que estava muito difícil seguir com esses gastos no futebol, que o Cruzeiro contratou errado e contratou algo que está sendo difícil de manter. Ele disse que não estava acostumado com esses gastos no futebol e, em especial, mencionou os salários dos jogadores. Realmente, para quem está acostumado a pagar um pouco mais do salário mínimo e uma cesta básica, pagar um salário de um jogador vai ser muito mais difícil. E aí ele, enfim, em outras palavras, abriu o bico, perdeu o gás e está reclamando, dizendo que o futebol é um péssimo negócio. E aí a gente vai entrar numa seara muito importante para ter uma perspectiva e até uma reflexão. A primeira coisa, que esse negócio de SAF que resolve e que isso, aquilo, outro, é a maior balela. Não adianta o cara ter muito dinheiro se o clube dele não gerar recurso. Ou você conhece alguém que rasgue dinheiro. Sim, porque para investir sem ter retorno é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Em outras palavras, com exceção ali do Botafogo, que tem o caso do John Tex, que ele usa o Botafogo como barriga de aluguel para burlar o fair play lá na Europa, onde ele tem time também, não faz nenhum sentido alguém colocar dinheiro mais do que vai ter retorno. E aí, esses times, ou SAF ou associativos, na tentativa de competir com o Flamengo, porque o Flamengo é o clube de maior investimento e eles entendem que para competir eles precisam também investir, eles acabam trocando os pés pelas mãos e se endividando ainda mais, sendo SAF ou clube associativo. E isso está muito claro. De novo, o Botafogo é um caso à parte, porque o gasto dele aqui é justificado para ele burlar o fair play financeiro, por exemplo, do Lyon na França. Até o momento que o Lyon lá na França, que a França colocar a UEFA ou qualquer entidade, colocar uma trava para esses movimentos escusos aí do Botafogo, de ele não poder fazer mais esse movimento aí obscuro, né? Não poder fazer mais, aí quando chegar isso daí, vocês vão ver o quanto ele vai continuar investindo no Botafogo, para não dizer o contrário.
que eu quero dizer é que ninguém coloca dinheiro sem ter retorno. E é preciso que os clubes gerem esse retorno. E você não vai ter nunca um Cruzeiro do tamanho do Flamengo, porque o Flamengo disponibiliza ativos, que é a sua torcida, muito maior, ativos de mercado muito maior. O Botafogo não vai conseguir arrecadar a mesma coisa que o Flamengo. E o Vasco, ainda que seja a quinta maior torcida do país, não vai arrecadar. O Palmeiras não vai arrecadar a mesma coisa. Então, se o Palmeiras, por exemplo, e até pouco tempo ele estava sendo muito honesto nisso daí, de não competir com o Flamengo no mercado, vendeu o Estevão e Endrick, e aí, pela primeira vez, saiu gastando mais de 20 milhões de euros. Mas, em via de regra, considerado a condição em temperatura e tempo normais, não vai conseguir competir com o Flamengo no mercado de investimento, na parte de compra de jogadores, investimento do time mesmo. Se for competir, se quiser pagar para ver, vai acabar acontecendo isso que está acontecendo com o Cruzeiro, onde o próprio investidor, o dono, um cara que é bilionário, está vendo seu dinheiro ir para o ralo, porque ele não tem retorno, porque o Cruzeiro não gera dinheiro para aquilo. Ah, Diogo, mas o Flamengo contrata muito, gasta também 400 milhões por ano. Gente, o Flamengo fatura 1,5 bilhão. É claro que ele vai gastar proporcionalmente ao que ele gasta. Mas uma coisa é ele ganhar 1,5 bilhão e gastar 400 milhões. Outra coisa é o Cruzeiro faturar 500 milhões e gastar 500, pô. Ele vai pagar o resto das contas como? Do bolso do empresário, do investidor. E provavelmente aí os familiares vão colocando, vão vendo o cara lapidar o patrimônio, o patrimônio, né? E aí vão falando, pô, vamos dar uma trava aqui no cara, porque senão a gente tá ferrado. Os netos, filhos estão olhando, a gente não está ferrado. Porque tá gastando e não vai ter retorno para isso. O Cruzeiro não fatura para isso. E aí ainda tem um agravante muito mais impactante, que é o Cruzeiro, ele tem ali um CEO de futebol, que é o Alexandre Matos, um cara, sabe, vamos dizer assim, o Luxemburgo dos diretores técnicos. Não tem diretor técnico do Brasil, profissional brasileiro competente, um cara que entenda de futebol e não só de transação comercial, de compra de jogadores, é amigo do empresário de jogador, isso, aquilo, outro. O cara não consegue montar um elenco porque ele não entende de uma linha de raciocínio de um treinador, o perfil de jogadores que precisa. Então ele compra tudo assim de forma, sabe, desequilibrada. Compra 3 meias, 2 atacantes, esquece de comprar ponta, não tem lateral, não tem defesa, enfim. E aí o que acontece? O Cruzeiro contratou vários jogadores que estavam em baixa. Bom, vamos dizer que aqui se fosse um mercado financeiro, você tem lá uma ação em alta, o cara que quer ganhar dinheiro espera a ação baixar, compra em baixa e vende alta. O Cruzeiro fez o contrário. Ele comprou tudo, jogadores que estavam em baixa com o valor de quem estava em alta. Ele comprou jogadores que estavam em baixa com o valor de quem estava em alta. E aí a questão do Gabigol, né? Quem diria? Eu, como flamenguista, estou dizendo, poxa, ainda bem que foi. Sou muito grato à Libertadores de 2019, mas ainda bem que foi, porque senão estaria dando um grande problema para o Flamengo, financeiro e esportivo, porque não teria condições de ser titular, talvez seria reserva do Juninho, e aí estaria criando confusão como criou na final da Copa do Brasil no ano passado. Bom, de qualquer maneira, esse recado do Pedrinho BH, um recado até de desespero, porque ele ataca o Alexandre Matos também, dizendo que é o principal responsável, quando ele diz que, pô, ele é o chefe, né? Então é o que tem que ser mais cobrado. E o Jardim lá, que é um técnico português, já chegou dizendo que o elenco é uma jossa, né? E abriu a verdade, o elenco não presta, pô, tem um monte de jogador embaixo, Dudu embaixo, Gabigol estava reserva há 2 anos, o elenco é uma jossa. Então, o ponto, a mensagem principal é, não dá para querer ser um Flamengo sem você faturar igual o Flamengo. Ah, Diogo, então quer dizer que todos os times têm que sujeitar o Flamengo, não tem mais competição, entrega logo a taça pro Flamengo, coisa e tal. Não, não é isso, gente. Mas existem várias formas de você criar um equilíbrio, de você competir, que não seja tentando fazer aquilo que você não pode.
Você não pode gastar mais do que você recebe. E que outras maneiras você pode trabalhar? O Fortaleza é um exemplo em termos de planejamento, assertividade, a parte de scout, a parte de organização, né? Você pode, através do seu scout, encontrar jogadores ainda que não estão valorizados e vão justamente valorizar no seu clube, e aí você trabalha, tem um sucesso, você tem aí o uso esportivo, né? Você acaba tendo a utilização esportiva e também você acaba tendo, desculpa, o retorno esportivo, era essa a palavra que eu estava querendo buscar. Você acaba tendo o retorno esportivo e também o retorno financeiro, porque o cara veio, se valorizou no teu time, você valorizou ali e tudo mais, teve o ganho esportivo e depois você vai ter o ganho financeiro na venda do cara. E não o que o Cruzeiro está fazendo, né? Então essa questão também de ter SAF ou não, pode ter um cara que tem uma gestão péssima com SAF ou uma gestão péssima com a questão do clube associativo. O problema não é ser SAF ou associativo. O problema é uma questão de gestão. E independente de ser SAF, as pessoas precisam entender que não é sendo SAF que vai resolver que o seu clube vai faturar, vai ganhar muito mais do que o Flamengo. Não é isso. O que vai fazer seu clube ganhar mais ou menos é o número de ativos relevantes que ele tem. Eu sempre cito o Flamengo como uma questão da torcida, um clube que tem 50 milhões de torcedores / consumidores fidelizados. O Cruzeiro tem o quê? 9, 10 milhões, 5 vezes menos? Como é que ele vai competir? Como é que ele vai faturar? O clube que fatura 500 milhões e quer gastar 500 também em contratação ou com jogadores? Botafogo está vivendo um mundo que não é seu, literalmente. Palmeiras era mais responsável com isso, está fazendo essa graça agora porque teve a venda dos jogadores, mas ele sabe muito bem que não consegue competir com o Flamengo no mercado de investimento de jogadores, de compra de jogadores, porque o Flamengo fatura muito mais. O Flamengo é um ponto muito fora da curva. E os outros clubes precisam entender que se for para fazer isso, tá difícil. Se querer for para competir com o Flamengo, em querer bancar um investimento, para em termos de investimento ter um time equiparável, como estava ali alardeando aos 4 cantos o presidente do Cruzeiro e o seu CEO Alexandre Matos, aí vai estar muito difícil. Mas sabe, não é só difícil para o Cruzeiro, é difícil para qualquer um. De novo, você tem um ponto fora da curva do futebol brasileiro. E a maneira que você tem de equilibrar é trabalhando com eficiência em outras áreas. E é interessante passar a mensagem muito clara, porque as pessoas entendem que a partir do momento que tem uma SAF, pronto, aquele clube vai ter um bolso infinito de dinheiro, nunca vai acabar o dinheiro ali. E não é assim, meu amigo. Da onde você tira, você tem que colocar. Se você coloca 10 e tira 20, uma hora acaba. E no caso do Pedrinho BH, parece que o gás não, sabe, o gás acabou rápido, né? E aí eu te pergunto, como é que vai fazer já que tem contratos ali para 4, 5 anos, né? Certamente, se fosse um clube, né? Se fosse um clube associativo, ia aumentar ainda mais a dívida do clube. Pelo menos nesse lado, quem gastou que vai arcar com as próprias consequências, né? Porque certamente, como o clube é dele, o prejuízo também é dele. E ele vai ter que arcar com esse prejuízo de 4, 5 anos, né? Porque contratou Gabigol, que não está jogando absolutamente nada, mas ganha aí 3 milhões de reais. É brincadeira, né? É muita irresponsabilidade. Se fosse um dirigente, a gente ia falar que está brincando com dinheiro que não é seu. No caso do Pedrinho BH, é dele mesmo o dinheiro. Mas SAF ou clube associativo, meu amigo, a mensagem é essa. Se você não pode, não faça. Se você não sabe brincar, não desça para o play. E se você não é um Flamengo, não tenta gastar como o Flamengo, porque vai dar ruim, vai dar muito ruim. E não é só para o Cruzeiro, não. Tá difícil para todo mundo competir com o Flamengo do lado, no campo das finanças, das receitas. De novo, o John Textor faz porque ele é uma maneira que ele tem de, sabe, obscura de passar dinheiro lá pro outro lado, jogador pro outro lado. Mas uma hora isso também acaba, que o Botafogo tá vivendo um mundo que não é dele. Não é fácil ser Flamengo. E aí o Pedrinho BH tá sentindo, ó, na pele.
Bom, não esqueça de se inscrever aqui no canal, comente a respeito, o que você achou do conteúdo, deixe aqui o seu like, o famoso joinha, que ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e também vai lá na descrição desse vídeo, clique no link para se tornar membro, uma série de vantagens, benefícios exclusivos. Então, chega lá, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.